Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Breja e hoje vamos para a parte 2 das respostas aí das perguntas que vocês fizeram sobre o mercado americano de cervejas. Então vamos lá! O Fabiano Nat pergunta aqui como que está o perfil do consumidor norte-americano, que ele sabe que cervejas como Bud Light são muito consumidas, mas como é que está o público em relação a cervejas de maior qualidade comparando a nossa realidade do Brasil? Cara, eu acho que o público lá é muito mais forte, né? Não tem como a gente comparar. Eles convivem com cervejas artesanais nas gôndolas de mercado lá há muito mais tempo do que a gente, então é natural que seja um produto muito mais consumido lá. Além disso, como eu falei, você não precisa gastar tanto mais dinheiro para efetivamente mudar da cerveja de massa para uma cerveja artesanal, então isso também ajuda para que ela seja mais consumida lá nos Estados Unidos. Então a gente está falando algo em torno de 15% atualmente de vendas de cervejas artesanais nos Estados Unidos. Ainda é bastante se você pensar que 85% do mercado cervejeiro americano é de cervejas de massa, mas ainda assim, aqui no Brasil a gente fala num cenário mais otimista em 2%, então eles estão muito à frente na gente, mas é o que eu falei, para mim não tem nada de errado nisso, porque é natural. Se a gente tivesse a pequena diferença de preço que eles têm lá, da cerveja de massa para cerveja artesanal, eu acredito que a gente já teria até passado desse número aí de 15% do mercado cervejeiro do país. Pergunta do Rodrigo S.A. Gostaria de saber se existe algum novo estilo ou releitura de algum já consolidado bombando neste ano aí nos Estados Unidos. Qual serva mais te surpreendeu nessa Beer Trip? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, se tem alguma coisa nova? Cara, não diria algo novo, tá? Mas uma coisa que eu achei bem popular lá nessa viagem são as cervejas azedas com frutas e com alguma coisa doce também. Eu vi algumas cervejas, por exemplo, Berliner Weiss com abacaxi e baunilha, com abacaxi e coco, sabe? Essas coisas assim, que tem aquele negócio da releitura da piña colada, né? Que é um drink aí, né? Mexicano. Acho que é mexicano, caribenho, sei lá. Desculpa, não sei. Mas, de qualquer forma, eles estão fazendo muito isso daí. Sour com fruta e alguma coisa doce, entendeu? Então fica aquele negócio. É a cerveja azeda, mas tem um dulçor que equilibra o azedo. Então fica aquele negócio assim que não é tão refrescante como uma Catarina Sour, por exemplo, mas de qualquer forma eu acho que o pior dela mesmo é porque ela é um pouco enjoativa, tá? Essa cerveja. E eu honestamente não gostei muito não. Sobre a cerveja que mais me surpreendeu nessa viagem foi uma breja da cervejaria The Brewery, uma cerveja californiana que tem um bom acesso lá nos Estados Unidos, você acha normalmente em todos os estados lá dos Estados Unidos, e ela é uma cerveja que chama Sour in the Rye, alguma coisa assim. Eu já sou fã dessa cervejaria e dessa série que chama The Hooks, e eu já tomei várias, mas essa daí quando eu tomei despretensiosamente lá nos Estados Unidos eu achei fantástica, acabei voltando na loja comprando mais uma para trazer pro Brasil. João Cardoso pergunta aqui se é fácil achar brejas de outros estados nas prateleiras dos Estados Unidos, principalmente as menos famosas. E ele pergunta também se nas lojas não especializadas tem bastante cerveja artesanal. Na verdade, se você observar, lá nos Estados Unidos o acesso é muito mais fácil, tá, cara? Às vezes você vai em farmácia, você vai em lojinha, qualquer lojinha da esquina, você encontra cerveja de massa, mas você também encontra pelo menos umas 2, 3 opções lá de cervejas artesanais, tá? Supermercado lá, quem acompanhou aí pelos stories viu, cara, é muita opção cervejeira. Eu tô falando em algo em torno de, sei lá, no mínimo 80 rótulos diferentes de cerveja artesanal em qualquer mercadinho aí, como, vamos falar assim, seria um Carrefour bairro, um Walmart bairro, um, sei lá, Pão de Açúcar. Então, assim, o mercado de lá é bem bacana, mas a gente também não dá pra reclamar não que a gente tá chegando perto disso. É lógico que não em todos os supermercados aqui do Brasil, mas a gente tá chegando bem perto. Hoje em dia você vai num Pão de Açúcar, você tem aí mais de 90 rótulos e já fica meio perdido lá para escolher a cerveja que você vai tomar, né? Em relação às cervejas de outros estados, rola um intercâmbio bem legal, mas é lógico que, por exemplo, na Flórida você vai ter bastante cerveja da Flórida e bastante cerveja dos estados que estão ali em volta. É lógico que tem algumas cervejas que vêm de longe, por exemplo, eu encontrei Founders, Bells, que são cervejas lá de Michigan, mas de qualquer forma vale falar também que lá nos Estados Unidos o negócio de consumir o local, né, o drink local é muito forte, então a galera costuma dar bastante valor para cervejarias da própria cidade. Isso é muito legal e a gente devia fazer mais isso aqui no Brasil também. O Juan Castro faz uma pergunta aqui se o mercado dos Estados Unidos está mais com cerveja alternativa ou mais com cerveja industrial. Cara, o mercado industrial lá é o maior, acaba sendo maior, como eu falei, é em torno de 85% das cervejas vendidas no país, tá? Mas de fato lá você tem um acesso muito grande às cervejas artesanais, né? Então em relação a número, quando você vai no supermercado, por exemplo,
exemplo, você vai ter aí algo em torno de 10 marcas de cervejas de massa e algo em torno de, sei lá, 80 cervejas de marcas artesanais. Então, que são em números, acaba que você tem mais opção de cerveja artesanal. Agora, em quantidade, qual vende mais? Como eu falei, a cerveja de massa continua vendendo mais nos Estados Unidos. Outra pergunta aqui de um xará, né? Alexandre Levorato, uma belíssima pergunta. Ele fala que aqui em Londres, ele deve morar lá, ou tá viajando, não sei, encontro facilmente nos pubs exemplares de cervejas americanas, como por exemplo Lagunitas, Six Point, Stone, Sierra Nevada. Minha dúvida, é fácil de encontrar cervejas inglesas nos Estados Unidos? Sim, cara, eu encontrei bastante, inclusive eu fiquei bastante espantado em ver em vários pubs e vários bares e restaurantes London Pride sendo vendida na pressão, cara. Eu achei isso muito legal. Não tomei porque acabei, né, London Pride eu tenho aqui no Brasil, lá eu dei preferência para tomar outras coisas que eu não tenho aqui no nosso mercado. Mas de qualquer forma, mostra como existem sim cervejas inglesas sendo vendidas com uma certa quantidade lá nos Estados Unidos, e inclusive nos supermercados lá você também encontra para vender London Pride, Golden Pride. Lógico, não é muito, mas tem boas referências inglesas sendo vendidas sim no mercado americano. Achei bem legal isso. Bom, então é isso aí, essa foi a parte 2 aqui das respostas sobre o mercado americano de cervejas. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aí de olho porque ainda vai ter sim uma parte 3, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever para acompanhar nossos vídeos semanais aqui no Dr. Breja, beleza? Eu sou o Glid, esse é o Dr. Breja e até a próxima.